Oi, terceiro, tudo bem? Turma, vamos finalizar o nosso capítulo então nessa semana. Vamos ver então um pouquinho sobre os antibióticos, né? Antibióticos, então, são medicamentos específicos para matar bactérias, tá? Nem todas as bactérias são mortas com antibiótico. Por exemplo, as superbactérias, que são seres extremamente resistentes, elas dificilmente são mortas. Quando elas são patogênicas, elas é que matam as pessoas, tá? Bom, qual é a história dos antibióticos? A história começa lá em 1928 com Alexander Fleming. Ele descobriu por acaso o primeiro antibiótico, inclusive um dos mais usados na Segunda Guerra Mundial. Bom, como é que foi essa história? O Alexander Fleming, ele já era cientista, e aí ele viajou. E ele tinha um laboratório, ele viajou. Quando ele voltou, o laboratório dele estava completamente tomado por fungos. E ele trabalhava com microbiologia, então ele cultivava lá bactérias, né? E ele ficou espantado porque certas bactérias que ele tinha no laboratório dele não cresciam na presença dos fungos. Então ele viajou, os fungos tomaram conta do laboratório dele, se espalharam, proliferaram muito, mas algumas bactérias que haviam lá, elas não cresciam próximo a certos tipos de fungos. E aí ele ficou espantado, né? E pensou que deveria então haver uma substância que impedia esse crescimento das bactérias. E aí, depois de 10 anos se investigando, gente, levou tempo, né? Descobriu-se, então, que a substância, ela era a penicilina. E o fungo era o Penicillium notatum. E a penicilina, ela é componente do antibiótico muito famoso que nós conhecemos como benzetacil. Injeção de benzetacil dói muito porque ela é viscosa. Então, ela demora a ser absorvida pelo músculo, então dói por uns 10 dias onde ela foi aplicada. A benzetacil famosa, ela é uma injeção de antibiótico, ela tem penicilina na composição. Penicilina porque o tal do fungo que impedia o crescimento das bactérias era o fungo Penicillium notatum. Então, penicillium deram o nome da substância que é uma substância antibiótica, penicilina. Bom, todo mundo sabe que antibiótico é complicado, que não pode tomar revelia, tá? Por 2 motivos, né, gente? Antibióticos só são ministrados com orientação médica por 2 motivos. Primeiro, são os efeitos colaterais, né? Eles dão alergias, eles destroem as bactérias boas do intestino, eles inibem anticoncepcionais. Então, tem um monte de amiga que estava tomando antibiótico, engravidou, mesmo tomando anticoncepcional, porque ele inibe alguns tipos de anticoncepcional. Então, é um medicamento que tem que ser levado a sério, tem que tomar cuidado com o antibiótico. Mas o principal fator pelo qual ele é vendido somente com receita é que ele seleciona bactérias resistentes, tá? Preste atenção na palavra. Eu disse, vou até grifar aqui de verde para delimitar bastante. Eu disse que ele seleciona bactérias resistentes, tá? Ele não cria bactérias resistentes. Se antibiótico criasse bactérias resistentes, a gente não tomaria ele, não adiantaria, né, tomar ele. Então, ele não cria bactérias resistentes, ele seleciona essas bactérias que já existem. Essas resistentes, elas já existem e elas surgem por um mecanismo extremamente famoso que é a mutação, tá? E mutação acontecem ao acaso, não é o antibiótico que causa a mutação nas bactérias resistentes. As mutações acontecem ao acaso, elas se tornam resistentes ao antibiótico se ele for tomado de forma incorreta. Então, vamos ver um exemplo aqui. Tenho aqui uma população A de bactérias. Nessa população, eu tenho as bactérias pretas, que são sensíveis ao antibiótico, que morrem com o antibiótico, e as bactérias rosas, que são resistentes, que não morrem,
com o antibiótico, se ele for ministrado de forma incorreta. O que seria essa forma incorreta? Por exemplo, o médico te pediu para tomar um antibiótico por 7 dias, de 8 em 8 horas. Você tomou por 5 dias. Gente, o que aconteceu? Quando você tomou um antibiótico por 5 dias somente, de forma incorreta, você matou as bactérias sensíveis. Aquelas sensíveis são aquelas que morrem ao antibiótico. E aí, você tomou por 5 dias, matou as sensíveis, mas quem estava lá junto às sensíveis? As resistentes, que sofreram mutação espontaneamente, naturalmente. E essas duas sobraram, ó. Sobraram. Por que elas não morreram? Porque você tomou antibiótico por pouco tempo. Essas mutantes, elas já são resistentes e você parou com o antibiótico em 5 dias. Elas vão começar a reprodução, elas vão se multiplicar. Então, agora eu vou ter uma população B de bactérias resistentes. E essas bactérias resistentes, que agora são população B, gente, elas não morrem mais com o antibiótico. Elas são, na verdade, superbactérias. Então, essa historinha é para te contar o problema em tomar o antibiótico de forma incorreta, certo? Eu lembro de já ter visto com vocês isso ano passado. Isso não é novidade para vocês, tudo bem? Bom, e a gente tem formas de estudar o antibiótico. Nós temos uma forma de descobrir se o antibiótico é bom ou ruim, se ele é eficiente ou não, que é um método chamado antibiograma, né? Antibiograma. Gente, o antibiograma, ele é uma forma, uma metodologia para identificar bactérias sensíveis e resistentes. As sensíveis morrem com o antibiótico, as resistentes não morrem, tá? Como é que funciona esse antibiograma? Funciona assim, ó. O meu desenho aqui. Eu tenho uma placa de Petri, então essa bola aqui é uma placa de Petri. Placa de Petri, gente, é como se fosse um pires transparente, tá? Nessa placa de Petri, eu vou colocar 4 antibióticos, ó, o A, o B, o C e o D. E são 4 antibióticos diferentes. A, B, C e D são diferentes. E eu vou cultivar bactérias. Então, todos esses pontinhos que estão aqui crescendo na placa de Petri são colônias de bactérias. Agora, perceba comigo. Antibiótico A. Tá vendo que ao redor do antibiótico A formou-se um pequeno halo branco, uma região branca, ó. Uma região onde não tem crescimento, eu chamo de halo. Então, ao redor do antibiótico A, formou-se um pequeno halo, um halo pequeno. Uma pequena região branca, tá? Que tá aqui sem bactérias. Bom, ao redor do antibiótico B, as bactérias cresceram normalmente. Então, não houve halo ao redor de B. Ao redor de D, também não houve halo, ó. As bactérias cresceram normalmente. Ao redor de C, formou-se um halo grande, ó. Compare com o A, muito maior que o A. O halo A é bem pequeno. O halo C é grande. Gente, esse espaço aqui, então, vou até escrever aqui dentro, ó. Halo. Esse halo grande aqui em C é o local onde as bactérias não cresceram. Conclusão: quem são os melhores antibióticos? Muito bem, o A e o C. Quem são os piores antibióticos? Muito bem, o B e o D. Quem é melhor, o A ou o C? Muito bem, o C. Por quê, gente? Porque quando eu vejo o antibiótico C, há uma distância muito grande onde não houve crescimento de bactérias. Isso indica que o antibiótico C, ele mata muito a bactéria, ou ele impede o crescimento dessas bactérias. Então, quando eu comparo o antibiótico A com C, o C é mais eficiente. Então, perceba, B e D são antibióticos ruins porque permitiram o crescimento das bactérias. A é um bom antibiótico, ele funciona, né? Porque inibiu o crescimento de bactérias. Agora, C é um excelente antibiótico, porque sua presença inibiu muito o crescimento de bactérias. O halo formado foi muito grande. Então, quanto maior o halo, ou
quanto menos bactérias ao redor do antibiótico, melhor é o antibiótico. Certinho? Fácil, né, gente? Então, um beijo, bons estudos!